Olá pessoal! Bom, na aula anterior a gente viu, né, uma introdução aos modelos de alisamento exponencial e depois a gente viu aquele que seria o modelo mais simples, né? Hoje a gente vai ver o modelo linear de Holt, né, e também o modelo de Holt acrescido de um parâmetro de dumping, tá? Bom, para começar, a gente vai relembrar um pouquinho, né, da aula anterior, né, as partes principais da aula anterior. Bom, lá a gente viu, né, o modelo de alisamento exponencial simples, né, que a gente começou a partir de um método, depois construiu um modelo a partir dele, né. Ele é denotado por essa sigla, né, SS, né, que do inglês quer dizer alisamento exponencial simples, né, e ele tem dois parâmetros, o EL0, que é o parâmetro de inicialização da componente de level, né, que pertence aos reais, e o parâmetro alfa, que é o parâmetro de alisamento exponencial, né? Que no caso ele pertence ao intervalo 0 e 1. Aí a gente viu que para o alisamento exponencial simples, a previsão um passo à frente, né? Ela é escrita nesse formato, né? Ela é basicamente uma combinação das observações anteriores, né? Só que os pesos que são utilizados para essa combinação tem um decaimento exponencial, né? Que é controlado pelo parâmetro alfa. E a gente viu lá que quanto o alfa é mais próximo de um, é atribuído mais peso aos pontos recentes, né? E que quando o alfa é pequeno, né, é atribuído menos peso a eles, né? Ou seja, o decaimento fica mais lento, né? E aí a gente viu também que essa primeira equação pode ser escrita no formato dessa segunda, né? Onde a gente tem lá que a previsão, né, para um tempo t mais um, né, ela é escrita como uma combinação da previsão que foi feita para o tempo t, né? Só que corrigida pelo valor que foi observado, né? E o alfa fica fazendo essa combinação dessa correção, tá? E aí a gente viu que era interessante escrever nesse formato, né? Onde a gente tem uma equação de previsão, que no caso seria o y, né? A previsão, quando a gente escrever aqui previsão só, né? A equação da previsão vai ser de um passo à frente, né? Então, no caso, o y chapéu no tempo t seria a componente de leva, né, no tempo t menos um, né? Lembrando que esse modelo só tem o termo de leva, né? E a componente de leva é escrito nesse formato, né? Que seria basicamente a mesma equação dessa de cima aqui, só que reescrito em formato em função do leva, tá? E aí, bom, até aqui era o método, né? Aí depois a gente viu que a gente podia construir um modelo estocástico a partir desse método, né? E para construir esse modelo, a gente, né, fazia a suposição que as previsões um passo à frente, né, elas tinham erros aditivos, né, onde esses erros são estocásticos, né, no caso um ruído branco. Né? Em outras palavras, a gente assumiu lá que o YT, né, é a média dele, né, aquela média condicional, acrescida do epsilon, né, que é o ruído branco. Bom, e daí a gente pegou essas equações e reescreveu elas, né, como uma equação estocástica, né, como um par de equações estocásticas. E aí a gente viu também que era interessante, né, reescrever ela no formato de modelo de espaço de estado, né, no caso, um modelo de espaço de estado linear, né, que isso facilita quando a gente vai calcular as previsões desse modelo. Tá? E aí a gente chegou nesse par de equações. Tá? Bom, e aí daquele par de equações, né, foi fácil a gente, né, demonstrar lá que a previsão para esse modelo, né, para h passos à frente, né, ela é sempre a componente de level, né, só que no tempo n. Ou seja, as previsões desse modelo são sempre constantes, né? E a gente também conseguiu deduzir lá uma equação para a variância de previsão, né, que é dada por essa expressão. Bom, então agora a gente consegue ver o método de Holt, né, que vai ser a mesma ideia, né? Primeiro a gente vai ver o método, depois a gente vai construir um modelo estocástico a partir dele. Bom, o Holt, né, a ideia do método dele, né, ele descreveu um artigo lá no ano de 53, né, e a ideia dele foi incluir um termo de tendência linear no método de alisamento exponencial simples, né, de modo que a previsão
fosse corrigida por uma tendência, né, por um termo de tendência linear. Ou seja, né, o que ele quis chegar, né, a intuição dele foi construir previsões de modo que para H passos à frente, né, a previsão fosse lá o termo de level mais um termo, né, que vai denotar a taxa de crescimento da série, né, no caso BN, né, uma ponderação do crescimento da série, né, e daí multiplicado pelo número de previsões, né, pelo número de passos à frente, né, no caso o H. Tá? Bom, essa componente que aqui está no tempo n, né, ela ou melhor, essa variável que aqui está no tempo n, ela é derivada do que ele chamou de um termo de crescimento, né, que vai ser a nossa componente bt. Tá? Crescimento, ou no caso decrescimento, para o caso da série ter decaimento. Né? Bom, e a ideia foi escrever esse termo de crescimento como sendo também um alisamento exponencial, só que esse alisamento exponencial é aplicado para variações dos levels passados. Bom, então o método de Holt, né, ele pode ser escrito por essas três equações. Né? Na primeira, é a equação de previsão, né, que no caso vai ser a componente de level acrescida da componente de crescimento. A componente de level, né, ela fica muito parecido com o que ela era antes. Né? Lembra que lá a gente tinha sempre uma ponderação entre o valor que foi observado no yt e o valor que foi previsto para o yt? A diferença é que aqui o valor que é previsto para o yt, né, é dado por essa equação aqui de cima. Né? No caso, então, fica o L no tempo t menos 1 mais o B no tempo t menos 1. E aí essa componente de crescimento, como ela também é um alisamento exponencial, ela precisa de um parâmetro de alisamento exponencial. Aqui no caso, eu estou usando o beta estrela, tá? E daqui a pouco vai ficar claro por que que eu estou usando beta estrela e não beta, tá? E ela é calculada pelas variações do level, né? Ou seja, né, a variável que ela é aplicada seria o LT menos o LT menos 1. E da mesma forma que antes, isso é ponderado, né, com o último valor que foi previsto, né, para o passo anterior. Tá? Então, essas três equações denotam o método de Holt. Né? E esse beta estrela, né, como ele é um parâmetro de alisamento, ele também vai pertencer ao intervalo 0 e 1. Bom, da mesma forma que a gente fez antes, a gente vai construir um modelo estocástico a partir disso. Né, para construir um modelo estocástico, a gente vai admitir que os erros são aditivos, né? Ou seja, o y pode ser escrito nesse formato. Né? Bom, e daí significa que o modelo estocástico pode ser escrito agora para essas três equações. Né? As duas de baixo não mudaram, mas a primeira fica lá, o cara que seria o yt chapéu, né, que no caso é o LT menos 1 mais o BT menos 1, né, que aqui é o MT também, né, acrescido da componente de erro. Tá? E da mesma forma que lá no alisamento exponencial simples a gente quis escrever como um modelo de espaço de estado, aqui a gente vai fazer, né, aquele mesmo esquema. Né? Para fazer isso é bastante simples. Tá? Eu venho aqui nessa segunda equação, né? E eu vou fazer aparecer a componente de erro nela, tá? Então, basicamente, a única coisa que eu faço aqui é reescrever ela, tá? Então, eu pego aqui o cara que está multiplicando por 1, né? O LT menos 1 coloco aqui na frente, o BT menos 1 depois, e aí deixo o alfa em evidência, tá? Aí notem que isso que ficou aqui dentro do parênteses, né? Ele é simplesmente o termo de erro daqui de cima, né? Dessa primeira equação. Se eu isolar o termo de erro, eu chego nessa expressão que está dentro do parênteses. Né? Ou seja, né, essa componente de level pode ser escrita nesse formato. Né? Notem que aqui ela depende então do termo de erro. Da mesma forma, a gente pode fazer a mesma coisa também para a componente de crescimento. Tá? Então vamos lá. Mesma ideia. O bt menos 1 aqui da frente, que está multiplicando 1, eu coloco ele aqui na frente. E aí coloco todo mundo que depende do beta estrela em evidência, né? Opa, parece que aqui eu cometi um erro. Pera lá, pessoal, deixa eu corrigir e já volto.
Bom, corrigido o meu errinho de digitação, né? Então aqui ficou multiplicado pelo beta estrela, né? Esses termos, tá? Só que se eu comparar com aquela equação anterior que a gente acabou de deduzir, né? Isso que está dentro do parênteses é simplesmente o alfa vezes o termo de erro, né? Porque se eu passar todo mundo para o lado esquerdo e deixar só o alfa multiplicado pelo epsilon t, né, de um lado da equação, a gente vai chegar nessa expressão, tá? Ou seja, isso aqui é o alfa epsilon t. Então, substituindo, a gente chega também em uma expressão para a componente de crescimento em função da componente de erro. Bom, juntando então, né, as três equações, a gente chega na representação do modelo de Holt como modelo de espaço de estado linear, né, dado então por essas três equações. Né? Um detalhe que eu vou chamar a atenção é que aqui eu estou chamando aquele produto de alfa, beta, estrela de beta, né? Porque não tem motivo para a gente manter um parâmetro, né? Simplesmente multiplicado pelo outro, né? A única situação que o beta estrela aparecia é ele multiplicado pelo alfa. Então, não seria conveniente, né? Então, a gente chama isso de um outro parâmetro, no caso o beta. Tá? Aí, bom, só relembrando então quais são os parâmetros desse modelo. A gente vai ter um parâmetro de inicialização da componente de leva, né? O L0 pertencente aos reais. O B0, que é a inicialização da componente de crescimento, né? Que também pertence aos reais. O alfa, que é um parâmetro de alinhamento exponencial, né? Que pertence ao intervalo 0 e 1. E agora esse parâmetro beta, né? Que também acaba sendo um de alisamento exponencial. Só que o detalhe é que vai pertencer ao intervalo 0 alfa, né? Por causa dessa multiplicação. Né, o menor valor possível para ele é zero, né? Quando um dos dois é zero. E o maior valor para ele possível é quando o beta estrela é um, né? Que daí no caso ele daria alfa, tá? Bom, para a gente escrever, né, essas três equações no formato do modelo de espaço de estado linear que a gente viu lá atrás, né, na aula anterior, né, é conveniente escrever essas três equações, né, no formato matricial. Tá, isso é bastante simples. Tá? Então a gente vai denotar aqui como vetor de espaço de estado o xt como sendo esse vetor linha, né, formado pelo LT pela componente de leve, né, e a componente de crescimento. Tá? Então a gente pode pegar essas três equações e reescrever elas nesse formato. Né? A gente tem o yt, né, como sendo, né, o produto de um, né, do vetor linha 1, multiplicado o xt no passo anterior, né, que daria aqui então o LT menos 1 mais o BT menos 1, né, mais o termo de erro. E aí né, o vetor de espaço de estado, né, ele seria atualizado, né, por essa equação aqui de baixo. Né, no caso, a matriz seria lá formada né, pelo 1, né, que seria da equação de level, né, que você tem aqui a multiplicação por LT menos 1 mais BT menos 1. Né, e na parte de baixo, né, o BT ele não depende do termo de level, né, então vem o zero, mas ele depende do B no tempo anterior. Né, então aqui viria 1. Né, e aí multiplicando a componente de erro, ficaria lá o alfa da equação de level, né, e o beta da equação de crescimento. Tá? Bom, escrevendo nesse formato, então a equivalência com o modelo de espaço de estado linear que a gente viu na aula anterior é direta, né? No caso W', né, seria esse vetor, então, 1, né? A matriz F seria essa matriz, né? E o vetor G, né, seria esse vetor coluna, alfa, beta. Tudo bem? Bom, então vamos ver agora como que fica a previsão, né, do modelo de Holt. Tá? E para isso a gente vai fazer, ó, né, a gente sempre vai fazer esse processo, né? A gente pega um y, né, no tempo n mais h, né, escreve a expressão dele, né? E aí a gente vai
retornando nas variáveis até todas elas estarem no tempo n, tá? Então, para fazer isso, a primeira coisa que a gente faz é essa componente de leve, a gente substitui, né, por aquela expressão da componente de leve que a gente acabou de ver, né? A gente faz a mesma coisa na componente de crescimento, né? Substitui pela expressão da componente de crescimento, tá? Então a gente chega aqui, né, nessa parte que está entre parênteses, tá? E aqui só repete o termo de erro, né? Bom, daí a gente coloca em evidência tudo que dá para pôr, né? Então aqui no caso, né, o L n mais h menos 2 ficou sozinho, né? Mas o termo de crescimento, né, veio um, né, que está dentro do primeiro parênteses e outro que está dentro do segundo, né? Então aqui ficou multiplicado por 2, né? Aquela componente de erro no tempo n mais h menos um, né? Aqui ela está multiplicado por alfa, aqui está multiplicado por beta, né? Então ela ficou multiplicada aqui por alfa mais beta, né? E a componente de erro no tempo n mais h ficou sozinha. Bom, daí a gente pega e reaplica as equações, né? A equação da componente de level, a gente chega nessa primeira expressão que tem entre parênteses. A componente de crescimento, a gente aplica a equação dela, né? Chega nessa segunda parte que está entre parênteses e o resto, e o que sobra a gente repete aqui na frente. Aí, de novo, a gente reagrupa tudo que dá, tá? Bom, e daí se a gente, pelo padrão que formou aqui, né, a gente consegue perceber que se a gente fosse repetindo esse processo até aparecer aqui o LN, né, e o BN, a gente chegaria nessa expressão. Então a gente ficaria com LN, né, o B ele vai ficar multiplicando por H, né, pelo comportamento né, pelo padrão que estava sendo formado, e as componentes de erro, né, elas ficam aqui escritas por esse somatório, né? Notem que aqui multiplicando elas tem um alfa mais um i beta, tá? Bom, uma vez que a gente escreveu nesse formato, é bastante simples calcular a previsão pontual e também a variância da previsão, né? Tá? Bom, aqui eu só repeti aquela equação que a gente acabou de deduzir, né? Só para simplificar. Então agora, a previsão pontual seria simplesmente calcular o valor esperado condicional, né? Então, o valor esperado condicional. Aqui, todo mundo que depende das componentes de erro, né, vai dar zero, né, porque esses erros ainda não foram observados no tempo n, tá? E o que sobra são essas duas componentes, né, o ln mais hbn, tá? Então, deu certinho, né? A gente chegou naquela que seria a expressão de previsão do método de Holt, tá? Note que isso aqui, né, vai formar sempre uma previsão com comportamento linear. A variância também é bastante simples, né? A gente simplesmente calcula a variância condicional do yn mais h. No caso, todo mundo que é conhecido, né, no tempo n se comporta como uma constante, dá zero, né? Então, no caso, essa primeira parte aqui do ln mais hbn daria zero, né? Por causa que se comportaria como uma constante dentro da variância, né? E aí sobraria a variância desse somatório, né? Que aí, né, como eles são independentes, né? Então, a variância da soma é a soma das variâncias, né? No caso, a variância do termo de erro, né? É o sigma 2 né? Que seria a variância da componente de erro, né? Bom, então a gente chegaria nessa expressão, né? No caso um que veio desse último termo de erro, né? Tá aqui. E esse somatório, né? Simplesmente esse fator que está multiplicando ficaria elevado ao quadrado, tá? Bom, aqui eu deixei um exercício para vocês, tá? Ele é basicamente a mesma coisa que eu deixei na aula anterior, tá? Só que notem que aqui, ao invés de serem 7 anos de observação, eu reduzi para 5 anos de observação, tá? Isso é para diminuir o número de contas, tá? Então vamos lá, o que vocês têm que fazer é pegar essa série, né? Assumir ela como sendo a série observada e
calcular as previsões desse modelo, né, usando esses valores de parâmetro, né, alfa igual a 0,6, beta igual a 0,2, inicializar a componente de level pelo primeiro valor observado, né, no caso aqui o 4,7, e a componente de crescimento, tá, eu deixei aqui para inicializar ela como zero. Tá? E aí calcular as previsões, né, três previsões à frente usando o modelo de Holt. Tá? E aí para estimar a variância da componente de erro, né, eu deixei aqui para usar a expressão como o estimador usual dela. Tá? E deixei aqui os valores para vocês da resposta, né, para vocês poderem comparar. Bom, no R, né, a previsão do modelo de Holt está disponível na biblioteca Forecast. Né? A única coisa que tem que fazer é passar a série temporal para ela e pedir o número de previsões. Né? E aí, se você pedir para plotar ou pedir para ela escrever, né, ela vai escrever as previsões. Né? Se você der um summary nela, ela vai mostrar os parâmetros que foram estimados e tudo mais. Tá? Mas se você dá simplesmente um plot, ela vai construir a previsão para vocês. Né? Notem que aqui a previsão é linear, né? Ou seja, é uma reta. Tá? Diferente do modelo de alisamento exponencial simples que a gente tinha visto lá atrás, que era uma constante. Tá? Bom, um modelo que é interessante a gente destacar é o chamado de alisamento exponencial com drift. Tá? Ele basicamente é um caso particular do modelo de Holt que a gente acabou de ver. Tá? Isso ocorre quando a gente assume que o parâmetro lá né, o beta lá da componente de crescimento tem valor zero. Né? Se ela tem valor zero, então a componente de crescimento se torna uma constante, né? Porque o BT ele sempre vai ter o valor inicial dele. Né? E esse valor inicial se torna o que é chamado um parâmetro de drift, né? Que seria uma taxa de crescimento constante. Tá? Bom, reescrevendo, né, o modelo, né, assumindo isso, então, beta igual a zero, né, e o BT, né, como sempre vai ser o B0, a gente chega nessa expressão. Tá? Notem que aqui, então, o B0 seria um parâmetro adicional, né, um parâmetro que a cada nova observação ele é acrescido, né, como uma constante. Bom, e uma curiosidade, né, relacionada a esse modelo de alisamento exponencial com drift, tá? Vem que lá no ano 2000, o Asimacopoulos e Nikolopoulos, né, dois gregos, venceram a competição de McDrax terceira, né, que é a competição que utilizou aquele banco de dados da M3, tá, que está disponível no R. Né? E aí, como eles venceram a competição, eles foram convidados a escrever um artigo no periódico International Journal of Forecast. Tá? E aí, quando eles apresentaram esse artigo, né, apresentaram o modelo, o método deles, eles chamaram de método Theta. Tá? Aí, 3 anos depois, apareceu um artigo na mesma revista, né, do Hindman e da Bilar, né, e nesse artigo eles mostraram que o método Theta estava diretamente relacionado ao modelo de alisamento exponencial com drift. Tá? As diferenças eram basicamente em como os parâmetros são estimados, né, e o fato que o método Theta ele fazia um tratamento a priori, né, baseado em decomposição para séries é, que eram sazonais. Tá? Mas fora isso, o método Theta e o alisamento exponencial com drift eram basicamente a mesma coisa. Tá? E aí, no meu doutorado, eu trabalhei, né, com esse modelo, com o método Theta, tá? E propus o que seria uma evolução dele, tá? Que no caso eu intitulei lá de DOTM, de Dynamic Optimized Theta Model. Tá? E aí eu escrevi um artigo na mesma revista, tá? E esse modelo, né, no caso o DOTM, de fato ele tem um comportamento muito bom para esse banco de dados do M3. Tá? Dos trabalhos que foram publicados até hoje,
pelo menos que eu tenho conhecimento, tá? O DOTM é o que tem o melhor resultado para esse banco de dados, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, né, o nome do o modelo DOTM ele está disponível lá no pacote Forecteta do R. Bom, dando prosseguimento, então, a gente vai ver agora para o modelo de Holt, né, só que acrescido de parâmetro de dumping. Tá? Ele foi proposto lá pelo Gardner e Mackenzie no ano de 85, né? E de novo, vai ser aquela mesma ideia. A gente vê o método, né? E depois a gente deduz o modelo por trás dele. Tá? E eles fizeram uma modificação bastante simples no método de Holt para que as previsões se tornassem com tendência amortizada, né? Que é o que é chamado de dumping. Tá? Então, no caso, o método de dumping com dumping, as previsões podem ser escritas, são escritas nesse formato, né? Onde φ, né, que é o parâmetro de dumping, também pertence ao intervalo 0 e 1. Tá? Se vocês, o método que a gente acabou de ver, né, o de Holt, o que está entre parênteses aqui, lá atrás, era só um H, né, que multiplicava o BN. Tá? E agora essa soma, tá? Notem que ela vai ter esse comportamento, né? As previsões terão esse comportamento. Se o φ é zero, né? Essa parte aqui da frente vai desaparecer e as previsões vão ser o LN. Ou seja, as previsões serão constantes e coincidirão com o modelo de alisamento exponencial simples, né? O método CES, o modelo CES, tanto faz. Tá? Se o φ é 1, né? Então a gente vai somar aqui um H vezes, então isso aqui vai dar H multiplicando BN, ou seja, se φ é 1, as previsões vão coincidir com o modelo de Holt, né, que a gente acabou de ver. Se φ está entre 0 e 1, então essa parte que está entre parênteses vai ficar entre 0 e H, né, e para valores, né, conforme o H vai crescendo, né, isso aqui vai crescer também de uma forma amortizada, tá? Isso vai ficar bem claro nessa figura, tá? Então aqui nesse exemplo, considerei lá que o último componente de leve observado tinha valor 2, né, e a última componente de crescimento observada tinha valor meio. Tá? Aí eu fiz, no gráfico, eu construí previsões para até h igual a 5, né, variando o valor de φ. Então, no caso, eu utilizei φ igual a zero, né, que é essa linha de baixo, né, que no caso as previsões é do modelo CES, né? Aí depois eu coloquei φ igual a meio, né, que é essa segunda linha, né, que tem um pouquinho de crescimento, mas é bem amortizado. Depois φ igual a 0,75, né, que seria essa terceira linha, né, que tem um crescimento já um pouco maior. Depois φ igual a 75, tá, que seria essa. Depois φ igual a 0,9, que seria essa outra. E por último, né, que também é amortizado. E por último, φ igual a 1, tá, que é essa reta, que no caso é a previsão do modelo de Holt. Tá? Então, quando a gente acrescenta um parâmetro de dumping, tá? Notem que as previsões sempre vão ficar entre um modelo e outro. Tá? Bom, para escrever o método de Holt, né, com dumping, né, é bastante simples. Tá? A única coisa que a gente faz é pegar onde está. Toda vez que aparece a componente de crescimento, a gente multiplica ela por φ. Tá? Então, a equação de previsão, né, onde tinha a componente de crescimento ficou multiplicada por φ, na componente de leva também ficou multiplicado por φ, e por último a própria equação de crescimento, né, onde aparecia lá né, a componente de crescimento, né, a variável de crescimento no tempo anterior ficou também multiplicado por φ. Tá? E lembrando que aqui, como é o método, então a gente ainda tem aquele beta estrela, né? Ainda que a gente for construir o modelo, né, ele vai desaparecer. Ele vai, né, dar lugar ao beta, que vai ser a multiplicação de alfa por ele. Tá? Bom, aqui eu pulei um passo que a gente fez lá atrás, tá, pessoal, para simplificar um pouco.
tá? Então a gente vai admitir, né, que os erros são aditivos, né? Então da mesma forma a gente pode escrever o modelo, né, de uma forma estocástica e depois reescrever ele de forma que para todos os componentes apareçam, né, o termo de erro, tá? Então aqui eu já pulei esse passo, já coloquei direto, tá? Se vocês ficarem em dúvida, tá? Eu recomendo que vocês verifiquem essas equações, tá? É bem simplesinho de verificar, tá? Bom, então o detalhe, o beta, né, é o alfa vezes o b estrela e o φ, que é o parâmetro novo que apareceu, também pertence ao intervalo 0 e 1, tá? E aí para a gente escrever isso no formato matricial, né, para coincidir com aquela equação lá de modelo de espaço de estado linear, né, de novo a gente vai chamar de xt, né, a componente o vetor formado pela componente de level e a componente de crescimento, tá? E aqui ficou quase igual antes, né? Só que aqui, como eu tinha o φ multiplicando bt menos 1, apareceu um φ aqui dentro do vetor que multiplica o xt, né? Oh, desculpa, pessoal, aqui é xt menos 1. Tá, eu vou fazer a correção e depois eu passo nos slides. Quando eu passar para você já vai estar corrigido. Tudo bem? Aqui onde está t é t menos 1, então. Tá? Bom, e aqui na de baixo, né? Aqui também, como apareceu o φ multiplicando o bt menos 1, então aqui é φ, né? E aqui também, como o φ multiplica o bt menos 1, aqui é φ também. O resto ficou tudo igual, já era do modelo de Holt, né? Bom, escrever a variância de previsão, tá? Aqui já ficou um pouquinho mais difícil, tá? Eu coloquei a equação que tem lá no livro do Hindman, tá? Apesar dela ser simples de deduzir, ela dá um pouco de trabalho, né? Porque esse parâmetro φ acaba que torna a expressão muito maior na hora que a gente vai escrever, tá? Bom, aqui eu coloquei o resultado direto, tá? Bom, eu vou deixar para vocês como exercício, né, mostrar que a previsão do modelo de fato é dado por essa expressão, né? Ou seja, vocês devem vir aqui nessa equação, tá? E reescrever ela, né? E fazer o mesmo que a gente fez lá para o modelo de Holt, né? E provar que a previsão é dada de fato por isso aqui, tá? E depois o exercício 3 é bem simples também, é mostrar que se o H é grande, né, então as previsões estabilizam, tá? Notem que essa parte que fica entre parênteses forma uma PG infinita, né? Então, no caso, no limite, né, simplesmente daria isso aqui. Tudo bem? Bom, lá no R, para usar né, o Holt com dumping, você pode usar a própria função Holt, né, e acrescenta lá, né, no argumento dela dumping igual a true, tá? Bom, fazendo isso, né, para a mesma série que a gente usou lá atrás, né, a gente chega aqui nessas previsões, tá? Notem aqui então que essa previsão saiu bastante amortizada, né, enquanto que na anterior, né, isso aqui tinha dado uma reta, tá? Bom, pessoal, então, para essa aula é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Até mais. Tchau, tchau.